Começando então com a ideia de temperatura. O que é temperatura mesmo? Né? Bom, todo mundo sabe o que é temperatura, né? Para a gente definir um pouco, a gente pode dizer que a temperatura é uma forma da gente medir a energia interna, né, de um sistema. Né? Essa energia interna é basicamente a energia cinética das moléculas que se movimentam, né? Como vocês podem ver aí do lado, né? As nossas moléculas aqui se movimentando, né? Elas têm o que a gente chama de agitação térmica. Essa agitação térmica, então, uma forma que a gente tem de medir isso é então, através da temperatura, ok? E aí, quando a gente fala que um corpo está mais quente do que o outro, quer dizer que a temperatura é maior, né? Mas não quer dizer que tem mais calor, não. Já falo de calor com vocês. Na verdade, quer dizer que as moléculas do corpo que está mais quente estão mais agitadas do que as moléculas do corpo mais frio, ok? Muito bem. Falando então de calor. Calor é outra coisa que nós não vamos entrar muito em detalhe nesse momento. Futuramente nós vamos voltar a esse ponto, tá? Então, calor é a energia térmica que flui de um corpo para o outro quando tem uma diferença de temperatura entre eles. Então, se você tem um corpo A que está mais quente do que o corpo B, significa que a temperatura do A é maior do que a temperatura do B. O corpo A vai trocar calor com o corpo B. Calor, então, é a energia que sai do corpo A e vai para o corpo B, tá? Isso é calor, desde que haja uma diferença de temperatura entre eles, certo? Então, como eu disse, um corpo mais quente não é aquele que tem mais calor, é aquele que tem mais energia interna, a temperatura é maior. E não faz sentido você falar que um corpo tem mais calor do que o outro, tá? Bom, então, se houver uma temperatura diferente, os corpos vão trocar calor até atingir um ponto no qual eles estão em equilíbrio térmico. Essa expressão é muito importante, né? No equilíbrio térmico, esses corpos vão estar à mesma temperatura, então TA igual a TB, e aí não vai haver mais troca de calor, ok? Calor riscadinho aqui, ó, não vai haver troca de calor mais. Muito bem, dito isso, esses conceitos básicos fundamentais, vamos falar então agora das formas de medir temperatura, né? Todo mundo sabe que a gente mede temperatura com termômetro, né? Agora, durante a pandemia, né? Todo mundo preocupado em medir a temperatura das pessoas, saber se está com febre, né? Que é um dos sintomas do coronavírus, né? Então, a gente usa o termômetro. E esse termômetro, obrigatoriamente vai ser graduado em alguma escala, né? Pelo menos uma, né? Alguns termômetros têm até duas escalas, como vocês podem ver aqui, as duas mais famosas, né? A escala Celsius e a escala Fahrenheit. Vamos falar de cada uma delas. Inicialmente, vamos falar então da mais famosa, que a gente mais usa, né? É a escala Celsius, né? Desenvolvida por esse senhorzinho simpático aqui, Anders Celsius, né? Que era sueco, lá no século XVIII. Então, o que ele fez? Ele fez, como a grande maioria das escalas faz, escolhe dois pontos aleatórios. Ele escolheu para a fusão do gelo, ele escolheu o valor 0, e para a ebulição da água, o valor 100, que é o que a gente está acostumado a utilizar, né? A escala Celsius que a gente mais usa. E aí, a gente pega um tubo de vidro, né? Coloca lá um líquido dentro dele, pode ser álcool colorido, pode ser mercúrio, e aí marca aonde que esse líquido se situa quando ele está dentro do gelo, que está fundindo, o gelo fundente, que é o 0 graus, depois marca lá, coloca dentro da água fervente, marca o 100, né? Depois pega esse intervalo de 0 para 100 e divide em 100 partes iguais. E aí, cada parte dessa fica sendo 1 grau Celsius.
Então, temos também a escala Fahrenheit, né, muito utilizada nos países de origem inglesa, né, Estados Unidos, Inglaterra principalmente, criada aí por esse físico alemão, Daniel Fahrenheit. Ele fez uma escolha aleatória de alguns valores, né, a gente já contou um pouquinho sobre isso, não vou ficar discutindo isso agora, mas para o que interessa para a gente, né, é que o ponto de fusão do gelo é 32 graus Fahrenheit e a ebulição da água 212 graus, né? São valores muito estranhos, mas não vamos entrar no mérito dessa questão por enquanto, não. Bom, então imagina aquela situação onde você coloca no gelo, marca o 32, depois você coloca lá na água fervente, marca 212, e 212 menos 32 são 180, né? Então, você faz 180 divisões aqui no meio, e aí você vai ter cada divisão dessa como sendo 1 grau Fahrenheit. Ok? Bom, como são duas escalas bastante usadas, né? A gente vai discutir um pouquinho, então, a relação entre essas duas escalas tão importantes, né? Bom, primeiramente, queria chamar a atenção de vocês que no intervalo que a escala Celsius tem 100 divisões, que é da fusão do gelo, que é 0, até a ebulição da água, que é 100, a escala Fahrenheit, ela tem 180 divisões, né, do 32 ao 212, tá? Então, para o mesmo intervalo onde tem 100 na escala Celsius, a gente tem 180 na escala Fahrenheit, certo? Bom, se a gente fizer a proporção exata disso, então uma variação na escala Celsius, que eu vou chamar de ΔTc, está para 100, assim como a variação na escala Fahrenheit está para 180, tá? Ou então, multiplicando cruzado, 100 vezes a variação na escala Fahrenheit é 180 na escala Celsius, ou, para ficar bem simples, bem prático, a variação de 1 grau na escala Fahrenheit corresponde a 1,8 graus na escala Celsius, ou toda variação na escala Fahrenheit é 1,8 vezes maior do que na escala Celsius, ok? Então, a variação de 1 grau na escala Celsius vezes 1,8 dá 1,8 graus de variação na escala Fahrenheit. Veja, nós estamos falando de variação, tá? Agora, vamos falar de conversão de valores, tá? Eu tenho um valor 50 na escala Celsius, eu quero ver quanto que isso equivale na escala Fahrenheit. Aí, o processo já é um processo um pouquinho diferente, tá? É um processo feito matematicamente, num processo matemático chamado de interpolação, tá? E aí eu coloquei aqui as correspondências, né? 0 graus Celsius, 32 Fahrenheit, 100 graus Celsius corresponde a 212 Fahrenheit, e aí a gente pega um valor genérico aqui que eu vou chamar de TC na escala Celsius, e o correspondente dele na escala Fahrenheit é o TF, tá? A gente vai perceber que os intervalos são proporcionais, ou seja, o intervalo x na escala Celsius é proporcional ao mesmo intervalo x na escala Fahrenheit, tá? Então, qual que é o intervalo na escala Celsius? É de TC até 0, que é esse TC menos 0 aqui, ó. Qual que é o mesmo intervalo na escala Fahrenheit? TF menos 32. É esse TF menos 32 aqui. Beleza. O intervalo y também é proporcional. Então, a gente pega, na escala Celsius, o intervalo y é de 100 até 0. Então, 100 menos 0. Na escala Fahrenheit, a 212 é 32, 212 para 32, tá? Que vai dar esse 180. Então, 100 menos 0 dá 100, 212 menos 32 dá 180, TC menos 0 dá TC, TF menos 32 não tem o que fazer. Certo? Muito bem. Pode deixar assim, tá? Pode usar dessa forma, mas não é prático porque os números, os denominadores estão muito grandes, aí as suas contas vão ficar muito grandes também. Então, é interessante você simplificar os denominadores, tá? Dá para você dividir por 20 cada um dos denominadores, tá? Que significa multiplicar cada uma das frações por 20.
Então, aqui vai dar 5, né? 100 por 20 dá 5, 180 por 20 dá 9. Então, essa é a versão mais clássica, né? E mais famosa dessa relação. Então, para qualquer valor de temperatura na escala Celsius, se você quiser saber o correspondente na Fahrenheit, você joga o valor Celsius aqui e acha o Fahrenheit aqui, resolvendo a equação. Ou vice-versa também. Se eu tiver um valor na Fahrenheit, né, eu posso jogar esse valor aqui, substituir para achar o valor da escala Celsius. Bom, e existe também uma terceira escala muito importante, particularmente nas ciências, né, na parte científica, que é a escala Kelvin. Tá? A escala Kelvin, que foi desenvolvida pelo Lord Kelvin, né, esse senhor inglês aqui, muito distinto, né, inclusive recebeu o título de Lord, muito importante, e ela parte de uma forma diferente. Ela nasce com a descoberta da menor valor possível para uma temperatura, que é menos 273,15, tá? Mas para facilitar as nossas contas, eu vou usar só menos 273, tá, gente? É a menor temperatura possível no universo, tá? E essa temperatura foi denominada de zero absoluto. Então, a escala Kelvin, ele usa essa temperatura como valor zero. E como ele usa como valor zero para a escala Kelvin o menor valor de temperatura possível, né? A escala dele se torna uma escala absoluta. O que isso quer dizer? Quer dizer que não tem valores negativos, tá? É uma escala que só tem valores positivos, ok? Então, se vocês verem em algum lugar escrito menos 10 Kelvin, tá errado, tá? 0 Kelvin é a menor temperatura que existe. Bom, para facilitar a nossa vida, ainda bem, né? O Kelvin, quando ele criou a escala, ele utilizou a mesma variação da escala Celsius, que é a variação chamada de centígrada, né? Então, a mesma variação que a gente tem na escala Kelvin, a gente tem na escala Celsius, tá? Ou seja, se a temperatura aumenta 1 grau Celsius, ela também aumenta 1 Kelvin. Tipo, 13 graus Celsius para 14 graus, você tem uma variação de 1 grau, certo? Correspondentemente, você vai ter lá na escala Kelvin lá, um valor lá em Kelvin, que aí tem que fazer a conta para saber quanto que é, vou mostrar isso para vocês já já, e vai ter uma unidade a mais na escala Kelvin, tá? Então, tem uma diferença aí de 273, na verdade, tá? Então, olha o que vai acontecer. A diferença entre a escala Celsius e a escala Kelvin é igual a 273. Então, a temperatura na escala Kelvin é igual à temperatura na escala Celsius mais 273. Tá? Igual eu falei no 13 e no 14, né? O 13 na escala Kelvin, se você somar aqui 273 mais 13, vai dar 286. Ok? Se você somar 14, dá 287, ou seja, dá uma diferença de 1 grauzinho. Que na escala Kelvin a gente nem fala 1 grau não, tá, gente? É só 1 Kelvin. Então, seria 286 Kelvin, 287 Kelvin. Variação de 1 Kelvin. Ok? Muito bem, então essas foram as principais informações, né, sobre escala de temperatura. Vou encerrando por aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, né? Depois a gente vai tirar as dúvidas de vocês, tem agora os exercícios para vocês fazerem, tá? Mas, antes de fazer os exercícios, assista também o vídeo sobre dilatação, porque os exercícios envolvem as duas coisas, ok? Um abraço e até a próxima.